Salve nação! E aí, tudo na paz, tudo tranquilo? Vamos aí pro vídeo de hoje, meus amigos. Bom, vamos falar aí dos bastidores do Coringão que tá pegando fogo, mais do que no campo. Eleição não, impeachment do Augusto Melo, que já tem data marcada pro dia 28. Cara, vergonha. Simplesmente é isso. Os caras querem tomar o poder de qualquer jeito. E a gente vai ver aqui o que os jornalistas falam em relação a isso, com opiniões dele, né? Tenho certeza que é mais sensato do que qualquer situação. Coisa aqui. Nós teremos então a confirmação da grande vergonha e do grande oportunismo, que é a chapa Reconstrução Corinthians. Olha só como a política fede em clube de futebol. Olha só como a política, como se só, por mais que ela seja importante, esteja inserida em todos os departamentos da nossa vida, a política no futebol ela é nefasta, ela é nojenta, ela é asquerosa. Os caras tanto trabalharam internamente que vai pra votação o processo de impeachment do Augusto Melo na semana que vem. E se passar, ele sai? Eu tava lendo aqui uma parte dos estatutos aqui, da divulgação. O Osmar Stabile até o final do ano. Gente, mas vem cá. Aí há uma convocação de novas eleições. Mas vem cá, eu quero saber, é baseado em quê? Romeu Tomás Júnior vem. Provável. Andrés volta? Ah, claro. É assim? Entendi. Gênios. Então, olha só o que os caras estão fazendo com o Corinthians. Não, e aí os caras esperaram. Eles acabaram com o clube, mas eles esperaram, olha só como eles são rasteiros. Eles esperaram o Corinthians ficar só em uma competição. Por quê? Porque se o Corinthians estivesse numa decisão aí... todo em silêncio. Isso. Não vamos incomodar aqui Exato. agora. Né? Mas o que esperar desse conselho que chancelou essa baderna aí dos últimos anos? O pior conselho de clube de futebol do Brasil. O que esperar desse Ao lado conselho? do São Paulo, que adora rasgar o estatuto do clube também e não é nada democrático. O do São Paulo é o seguinte, ó, eles pegam o estatuto, ó, baixinho assim, ó. Aqui ninguém entra, hein? Hein? Aqui ninguém entra. Na sacrossanta, né? Quem é que Como entra é aqui? a sala deles, aqui só entra o meu filho e o meu neto. Exato. E o meu bisneto, né? É uma capitania hereditária. Isso, é isso mesmo. O Conselho do São nepotismo. Paulo é uma capitania hereditária. Isso. Certo? Só entra quem lá, Pretzel? Só entra os que a gente quer, tá? Meu filho, meu neto. Isso. Dá pra botar o bisneto? Sabe? Esse é o Conselho A do São Paulo. vergonha. Se eles empicharem... Ó, o negócio é o seguinte... são espetaculares, que não. Eu não sou advogado do Augusto Melo aqui, não. Até porque eu venho batendo muito no Augusto. E, Augusto, você se mostrou mais do mesmo como dirigente. Você falou que sempre estaria à disposição, que seria transparente. Você não é nem transparente, nem está à disposição. Pelo contrário, você está pipocando de forma gigantesca para conversar com a gente aqui. Coisa que você falou que sempre estaria à disposição e sumiu. Você desapareceu. Mas o meu ponto de vista aqui é o seguinte. Se ele tiver que ser empichado por alguma coisa embasada, beleza. Por golpe político para voltar o time da reconstrução aí, da renovação e transparência, aí tem que fechar o clube, velho. Fechar o clube. Estou concordando contigo. Realmente isso é uma vergonha. Não, uma piada Esperaram isso aí, a coisa assentar para botar esse negócio aí na pauta de um conselho que chancelou misérias no Corinthians nos últimos anos. O Corinthians está nessa situação hoje por causa do conselho, que não barrou a farra dos presidentes anteriores. Essa é a realidade do Corinthians. E outra, o que o Corinthians pensa para um futuro imediato, hein? Vocês têm ideia? Como gestão? Não, então é assim, o Corinthians está mirando a Libertadores da América, né? Mas o Corinthians da Libertadores da América para que é? É para entrar e participar. Participar hoje. Participar. Meus amigos, essa aí é a opinião daí dos jornalistas em relação a nossos bravos conselheiros que, infelizmente, estão deixando o clube cada vez mais difícil de trabalhar. E também tem tem um jornalista aqui também que eu gosto bastante dele, é o Chico Garcia. A gente vai ver o que ele fala, porque ele fala muito de Corinthians. E ele, além de falar do jogo de hoje, rapaziada, vai falar de uns eventos que aconteceu aí nas redes sociais. Vou colocar aqui pra vocês.
do Cruzeiro para o Racing da Argentina, de Avejaneira, o Racing que eliminou o Corinthians, eliminou o Atlético Paranaense e eliminou o Cruzeiro. O algoz dos brasileiros, jogo único, mas assim, uma supremacia muito grande, né? Abriu 2-0, o Cruzeiro até diminuiu com o Caio Jorge, e lá no final, a estocada final 3-1 para o Racing. O Cruzeiro vencendo a Sul-Americana e estando nas primeiras 9 colocações, nas primeiras 8 colocações, ele automaticamente abriria uma vaga para a Libertadores no Brasileiro, já que o título da Sul-Americana detém essa vaga direta para a Libertadores da América. Agora, o Cruzeiro não tem mais como conseguir, porque ele não venceu o título da Sul-Americana. Se voltando para o Brasileiro, hoje o Cruzeiro ocupa justamente a última vaga, porque nós estamos falando agora de G7 nesse momento. Nesse momento o que temos é G7. 5 vagas diretas, 2 para pré. Ou seja, até o Internacional, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Inter, direto na fase de grupos, se o campeonato terminasse hoje, tá? 2 vagas na pré-Libertadores, São Paulo e Cruzeiro. Cruzeiro, que é o último, 47 pontos. O Corinthians, por exemplo, tem 44. Dá para chegar, né? Pois é. Esse G7 ainda pode virar G8, desde que o Botafogo ganhe a Libertadores. Aí estamos falando que o Bahia, por exemplo, iria para uma pré-Libertadores. Seriam 6 vagas diretas até o São Paulo, o 7º e o 8º, Cruzeiro e Bahia, indo para a pré-Libertadores. Isso se o Botafogo vencer. Por quê? Porque o Botafogo é um dos primeiros colocados, hoje é o 2º, já foi líder há muito tempo. Se é o Atlético Mineiro que ganha a final da Libertadores, o Atlético não está entre os 7 primeiros, então não abre vaga nenhuma. O Galo ganha a sua vaga e, via Campeonato Brasileiro, ele abre uma de Sul-Americana, inclusive, né? Porque hoje ele é o 10º colocado, ele abre uma de Sul-Americana ali só, porque ele, na verdade, vai via Libertadores, pela Libertadores que ele ganharia. Então, nesse momento, o Cruzeiro, justamente o Cruzeiro, é o balizador. 3 pontinhos separam os dois. O Cruzeiro que ainda joga na rodada contra o Grêmio na quarta-feira que vem, mas perdeu o título da Sul-Americana. G9 não dá mais. G7 é o que tem hoje. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, vira G8. E é justamente essas posições aí que o Corinthians está mirando. Para isso, jogo fundamental contra o Vasco nesse domingo, com algumas ausências importantes que a gente já tratou. Memphis suspenso, Yuri lesionado, Félix Torres lesionado, voltas do Romero e também do José Martínez. E aí uma expectativa muito grande, né, para que o Corinthians possa vencer, derrotar o Vasco e engatar a 6ª vitória seguida. E aí o Corinthians iria a 47 pontos, só não passaria nos critérios, né, a equipe do Cruzeiro, né? O Corinthians tem 11 vitórias, o Cruzeiro tem 13, então já ficaria ali na 8ª posição. Ok, esperando uma brecha, né? Um pontinho a menos, já está melhor do que encomenda, né? Gente, o problema político que o Corinthians vive, ele culmina na quinta-feira com a votação para o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Uma sessão extraordinária anunciada, convocada pelo presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, mesmo sem o fim do inquérito policial que avalia todas as questões envolvendo a ex-patrocinadora Master, né, com a questão do intermediário, se o Augusto sabia, se não sabia e tudo mais. Então, assim, nesse momento em que os bastidores do clube fervilham, nós tivemos uma notícia importante no dia de hoje. Vários jogadores postaram uma mensagem automática, evidentemente, né, eles pensaram a respeito, no Instagram de cada um deles, manifestando total apoio ao presidente Augusto Melo, que é algo que a gente já tem visto do torcedor. O torcedor está apoiando o Augusto, está entendendo como uma manobra política essa votação para o impeachment, e está entendendo de que, cara, o Augusto pode ter todos os defeitos que ele tem, é o primeiro ano de gestão dele, ele errou demais, tentou corrigir a rota e está aí, com o Corinthians nas primeiras colocações. Então, eu acho que esse mérito tem que fazer, porque assim, ele apanhou demais. Olha só, olha o que os caras postaram. Foi o seguinte texto: nós, dos atletas do elenco do masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube. O Corinthians e sua fiel torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso o elenco está alinhado com o presidente
e a diretoria de futebol para recolocar o time do povo no caminho das conquistas. Gente, é importante isso, tá? Porque eles não precisavam fazer isso. O que eu quero dizer? Bom, daqui a pouco os atletas do Corinthians que ganham os seus milhões por mês, eles não estão preocupados quem é o presidente. Eles estão lá, se eles jogarem bem, jogarem mal, o dinheiro vai pingar, ou pelo menos deveria. Né? Pelo menos está previsto em contrato. Se não pingar, os caras vão para a justiça, conseguem uma boa quantia em dinheiro. Então, assim, os caras não precisariam se expor. E eu vi, assim, Igor Coronado, Fagner, André Ramalho, essa galera toda aí. Os caras não precisariam se expor dessa maneira. Se eles estão botando a cara a tapa, é porque realmente o Augusto conquistou isso. Eu já tive relatos, não agora, até não consegui contato de ontem para hoje, mas eu já tive relatos de jogadores que falaram exatamente isso. Cara, o Augusto ele pode até te dizer, vai atrasar. Ok, vai atrasar. Mas no dia que ele disser, dia tal eu consigo, ele paga. Às vezes até antes. Então, tudo que o Augusto promete, tudo que o Augusto olha no olho dos caras muitas vezes e diz, a situação é essa, estamos passando por isso, vamos resolver aqui. Normalmente acontece. Foi o que eu ouvi de relatos de dentro do vestiário. Então faz muito sentido com todas essas informações surgindo de que daqui a pouco, né, tem um apoio maciço, pesado dos jogadores do Corinthians em prol de Augusto Melo. Que chegou a citar, inclusive, numa carta aberta aos torcedores, justamente essa reconstrução que o Corinthians está fazendo nesse ano, com muitos problemas, muitos percalços, mas dentro de uma reconstrução. E cita até a questão da janela, o Memphis Depay, um jogador desse quilate, estando jogando aqui, né? Então, assim, importante tranquilizar o Memphis nesse momento também, para que ele possa desenvolver apenas a sua atividade fim, que é jogar futebol. E isso vai ajudar o Corinthians nessa reta final, especialmente no ano que vem. Que ele não se contamine com isso, porque esse é o problema. Quando as coisas estão bem, vem um bastidor político fervilhando e pode prejudicar e botar tudo a perder. É tudo que o Corinthians não precisa nesse momento. Mas o Augusto tem o apoio dos atletas, se manifestou, entendendo, né, a necessidade, e isso eu acho que trata-se de uma grande notícia. Porque se, na votação, os conselheiros optarem pelo impeachment do presidente, ele ainda vai numa sessão extraordinária, numa Assembleia Geral, para a votação do sócio. E aí o sócio vai ter a possibilidade de confirmar. Não, o Augusto realmente tem que estar fora do Corinthians. Ou os caras vão entender que tudo isso trata-se de uma manobra política para derrubá-lo do poder e vão entender que, peraí, pela nossa democracia, por tudo que o clube prega, esse cara foi eleito não pelo povo, né, mas pelo associado. E ele está lá legitimamente, trabalhando depois do seu primeiro ano, que é uma reconstrução. Então, vamos seguir com ele. O associado pode salvar o Augusto Melo em data ainda não definida. Dia 28, agora quinta-feira, é a reunião do Conselho. E como ele tem poucas pessoas no Conselho, eu imagino que os caras vão votar digamos, né, pelo impeachment, pela destituição do cargo. Só que aí depois ele tem maneiras de regressar. Enfim, o Augusto tem o apoio dos atletas. E acho que boa parte da torcida também, não sei, você pode comentar aqui, me confirmar ou corrigir. O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima, ou a qualquer momento. Tchau! Meus amigos, é isso. Os bastidores aí tá tomando de conta do elenco, os atletas aí já estão se mobilizando em ajudar o Augusto Melo aí, perante o apoio, né? Mas é isso, o Augusto Melo, como ele falou, o Chico falou, talvez não tenha a maioria aí do conselho. Vai ter essa votação aí para ver se ele vai ser empichado ou não. No próximo passo, ele vai ter que ter a defesa, vai ter que ter outras votações do Conselho Geral. E é isso. Os associados geral, né? Os associados ainda vão votar ainda, se caso essa votação do Conselho seja aprovada e seja para frente. Mas vamos ver. Até o próximo vídeo. É nóis e vai Corinthians.